Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 11 do canal Professor Fora do Normal. Nesse vídeo nós falaremos a respeito do funcionamento das válvulas hidráulicas e pneumáticas da categoria direcional. Vamos lá então, pessoal. Na última aula nós vimos que as quatro principais características das válvulas direcionais é a quantidade de posições, a quantidade de vias, o tipo de acionamento e o tipo do retorno. Nós vimos que a quantidade de posições é determinada pelos quadrados. Cada quadrado da válvula representa uma posição. A quantidade de vias são representadas pelas setas e pelos T's. Lembrando que a seta representa duas vias, porque significa uma passagem de fluido, e o T representa apenas uma única via. O tipo de acionamento ele sempre vai ser desenhado do lado esquerdo da válvula e o tipo de retorno sempre do lado direito da válvula. Aqui nós temos algumas válvulas pneumáticas e para exemplificar o que comentamos anteriormente, a gente vai identificar a nomenclatura de todas elas. Então, para começar, a gente tem que determinar a quantidade de posições e a quantidade de vias. Então, essa válvula, ela tem duas posições, porque ela tem dois quadrados, lembrando que cada quadrado representa uma posição. Ela tem duas vias, porque contando o número de vias, nós temos uma via por esse bloqueio e outra via por esse bloqueio. Então, mais duas vias. Duas posições, então essa é uma válvula duas vias. Lembrando que o número de vias eu posso contar em apenas um dos quadrados. Tanto faz contar do lado esquerdo ou do lado direito, ou se você tiver uma válvula com três posições, contar na posição do centro. Mas lembrando que deve contar apenas em uma única posição. E o tipo do acionamento dessa válvula é acionamento por botão com trava. E o retorno que vem do lado direito é o retorno por mola. Então o nome completo dessa válvula é uma válvula duas vias com acionamento por botão com trava e retorno por mola. Essa outra válvula, ela é uma válvula também com duas posições, mas ela tem três vias porque você tem uma seta e um bloqueio. Então uma seta representa duas vias e um bloqueio representa uma via. Contando em apenas uma única posição, 2 mais 1, então são três vias. Então essa é uma válvula duas vias. Lembrando que a gente identifica primeiro o número de vias. Então o primeiro número é o número de vias e o segundo número é o número de posições. Então, dois quadrados, duas posições. Uma seta e um T, três vias. Então, é a válvula duas vias. Então, o nome dessa válvula completo é válvula duas vias com acionamento por botão pulsante e retorno por mola. Essa outra válvula é uma válvula duas vias, porque tem dois quadrados, duas posições, tem duas setas, então cada seta duas vias, então 2 mais 2, 4. Então ela tem quatro vias. Então o nome completo dela é válvula duas vias, com acionamento por piloto pneumático e retorno por mola. Essa última válvula da direita, ela é uma válvula também com duas posições, mas nós temos 5 vias, porque a gente tem duas setas e um bloqueio. Então nós temos uma válvula duas vias. Lembrando que o primeiro número é o número de vias e o segundo número é o número de posições. Então o nome completo dela é válvula duas vias com duplo solenoide. Não sei se vocês se lembram, mas essa foi uma das observações que eu passei para vocês. Quando a válvula tem o tipo de acionamento e o retorno iguais, você não fala que ela tem acionamento por solenoide e retorno por solenoide. Você fala simplesmente que essa válvula é duplo solenoide. Aqui nós temos algumas válvulas hidráulicas e logo de cara já dá para perceber a diferença, que as válvulas pneumáticas, os terminais são identificados com números e nas hidráulicas são representados com letras. Essa válvula é uma válvula de duas posições, quatro vias, porque tem duas setas, e o acionamento é solenoide e o retorno é por mola. Então essa é uma válvula duas vias com acionamento por solenoide e retorno por mola. Esse símbolo que aparece acima do solenoide é o botão alternativo. Toda vez que a gente tiver o acionamento por solenoide ou pilotado, essa válvula terá o botão alternativo, que é um acionamento secundário
para ser acionado em caso de emergência ou quando você não tem energia no circuito e mesmo assim precisa trocar a válvula de posição. Essa válvula do centro é uma válvula com 3 posições, porque você tem 3 quadrados, e a quantidade de vias são 4 vias. Então é uma válvula 3 vias com acionamento por alavanca com trava. Em relação às observações, foi passado para vocês também no vídeo anterior que quando a válvula tivesse 2 posições, a posição inicial seria a posição da direita. Ou seja, a posição que você desenha os terminais para conectar as mangueiras é a posição da direita, que é a posição inicial dessa válvula. Mas quando a válvula tiver 3 posições, a posição inicial será a posição do centro. Ou seja, você desenhará os terminais para conectar as mangueiras na posição do centro da válvula. Então, resumindo, essa é uma válvula 3 vias com acionamento por alavanca com trava. Essa outra válvula também é uma válvula 3 vias, só que a diferença da outra anterior é que o centro dessa é Y e o centro dessa era fechado. E a gente tem o duplo solenoide. Só que a válvula, quando ela é 3 posições e a gente tem duplo solenoide, essa válvula vai ficar na posição da esquerda quando for acionado o solenoide da esquerda, vai ficar na posição da direita quando for acionado o solenoide da direita, e quando não tiver nenhum dos dois solenoides acionados, ela tem que ficar na posição do centro. Mas quem vai empurrar essa válvula para a posição do centro? Serão essas duas molas que a gente tem acopladas junto com os solenoides. Por isso, o nome completo dessa válvula fica válvula 3 vias, porque tem 4 vias e 3 posições, 3 quadrados, com centro Y, com duplo solenoide, centrada por mola. Então fica válvula 3 vias com duplo solenoide, com centro Y, centrada por mola. Essa outra válvula também é uma válvula semelhante. É uma válvula 3 vias com centro fechado, com duplo solenoide, centrada por mola. Então, o ideal é que você fale a quantidade de posições relacionadas aos quadrados, a quantidade de vias relacionadas aos bloqueios e às setas, o tipo de acionamento e o tipo de retorno. Como essa válvula tem duplo solenoide, acionamento e retorno por solenoide, a gente tem as molas para fazer a válvula ir para a posição do centro, que é a posição inicial quando nenhum dos dois solenoides estiverem energizados. Então, pessoal, para tentar mostrar para vocês o que acontece com o fluido dentro da válvula, como a válvula consegue fazer o fluido mudar de direção entre os terminais, trouxe uma animação aqui no software Fluid Sim, para ficar um pouco mais fácil a gente conseguir visualizar isso. Então, aqui na válvula duas vias com acionamento por botão com trava e retorno por mola, o terminal número 1, que é uma válvula pneumática, a gente sabe que é entrada de pressão. E o terminal número 2 é saída de pressão. Então, o fluido ele vem da fonte de pressão, ele entra no terminal número 1, na posição inicial, que é a posição da direita, o fluido não passa para lugar nenhum. Ele fica bloqueado. E o fluido que estava lá para cima no seu circuito, a partir da saída da válvula, ele retorna pela mesma mangueira e para aqui no bloqueio. Ele não tem como sair para lugar nenhum também. Se você fizer o acionamento do botão, o que vai acontecer? A válvula vai trocar de posição. Quando ela troca de posição, ela passa a trabalhar na posição da esquerda. E aí o terminal que assume a entrada de pressão, que é o terminal número 1, vai receber a pressão da fonte. Essa pressão vai passar pela via, que representa a passagem, a setinha, vai sair no terminal 2 e vai para o circuito desejado. Então, resumindo, a válvula duas vias na posição inicial, o fluido não passa. Quando ela é acionada, o fluido entra no terminal 1 e sai pelo terminal 2. Se desacionado o botão com trava, a mola retorna à válvula posição inicial. Já a válvula 2 vias, nós temos no terminal 3 o silenciador, que é para diminuir o ruído sonoro da descarga de ar na atmosfera. E temos o terminal número 1, que é a entrada de pressão, e o terminal número 2. O terminal 3 e 5 sempre vão ser saída de pressão para a atmosfera. Então, na posição inicial, que é a posição da direita, o fluido entra pelo terminal número 1 e para no bloqueio, ele não troca de posição. O fluido que está lá no seu sistema, ele é capaz de retornar pelo terminal 2 e escapar na atmosfera pelo terminal 3. Se você acionar o botão,
da válvula, o terminal número 1 vai injetar pressão dentro da válvula, vai passar pela via, vai sair no terminal número 2 e seguir pela tubulação do seu circuito. Se for desacionado o botão, a mola faz a válvula retornar à posição inicial e o terminal número 1 bloqueia a passagem, porque agora não tenho mais uma via, eu tenho agora um bloqueio, um Tzinho. Então o fluido que estava entrando no 1 e saindo no 2 não vai mais entrar no 1 e sair no 2. E o fluido que está lá no seu circuito, ele é capaz de retornar pelo terminal 2 e escapar para a atmosfera pelo terminal número 3. A válvula 4 duas vias, acionada por piloto pneumático e retorno por mola, o fluido vai entrar no terminal 1 e sair no terminal 2. O fluido que está lá dentro do seu sistema, ele é capaz de retornar pelo terminal 4 e escapar pelo terminal 3. Se for feito a injeção de ar comprimido aqui no terminal 14, que é o nosso piloto pneumático, a válvula trocará de posição. Assim que ela trocar de posição, o fluido que entra no 1 e saía no terminal 2, agora vai entrar no 1 e sair no terminal 4. E o fluido que estava lá dentro do seu sistema, entrando no terminal 4 e sair no terminal 3, agora não vai mais entrar no 4, ele vai entrar pelo terminal 2 e escapar para a atmosfera no terminal 3. Quando esse piloto pneumático for desacionado, a válvula retorna à posição inicial e o fluido volta novamente a entrar no terminal 1 e sair no terminal 2, entrar no terminal 4 e escapar para a atmosfera no terminal 3. Quando nós temos piloto pneumático, nós sabemos, através do padrão ISO e padrão DIN, que os pilotos pneumáticos eles podem ser 10, 12 ou 14 a numeração deles. E essa numeração ela não é aleatória. A numeração do piloto pneumático identifica qual que é o terminal que o fluido vai entrar e qual que é o terminal que o fluido vai sair quando esse piloto for acionado. Na posição inicial o fluido está entrando no 1 e saindo no 2, mas se você acionar o piloto pneumático, que é o da esquerda, o seu fluido ele vai passar a entrar no terminal número 1 e sair no terminal número 4. Ou seja, entrou no 1 e saiu no terminal número 4. Na válvula 5 duas vias, com duplo solenoide, como é o exemplo dessa, o fluido na posição inicial da válvula, ele vai entrar no terminal número 1 e sair no terminal número 2. O fluido que está lá no seu circuito, ele é capaz de retornar pelo terminal 4 e escapar para a atmosfera no terminal 5. Lembrando que os terminais 3 e 5 sempre serão escape para a atmosfera. O terminal número 1 sempre é entrada de pressão e o terminal 2 e 4 sempre saída da válvula. Quando for acionado o solenoide da esquerda, essa válvula vai entrar o fluido no terminal 1 e o fluido vai sair no terminal 4. O fluido que estava lá no seu circuito, ele pode retornar pelo terminal número 2 e escapar para a atmosfera pelo terminal número 3. Ela só vai voltar para a posição inicial se o Y1, que é o solenoide de acionamento, for desenergizado e o Y2, que é o solenoide de retorno, for energizado. Então, se Y2 foi energizado, a válvula retorna à posição inicial, o fluido volta novamente a entrar pelo terminal 1 e sair pelo terminal 2. E o que estava lá dentro retorna pelo 4 e escapa no 5. Então, se o Y2 for acionado, o fluido vai entrar no terminal 1 e sair no terminal 2, e o fluido que está lá dentro do seu circuito retorna pela mesma tubulação, entrando no terminal 4 e escapando para a atmosfera no terminal número 5. Então, só para resumir, a válvula com solenoide, o solenoide a gente dá o nome de Y para ele, e obedece à sequência numérica, Y1, Y2, Y3, e assim vai. Em relação às válvulas hidráulicas, é possível perceber a diferença dos terminais, que agora são com letras, não mais com números, e de certa forma é até mais fácil, porque o terminal P a gente sempre lembra de pressão. Então P é sempre a entrada de pressão. A e B sempre vão ser as saídas. E o terminal T vai ser sempre o retorno para o tanque ou o retorno para o reservatório, como queiram chamar. Então a válvula 4 duas vias com acionamento por solenoide e retorno por mola, na posição inicial o fluido vai entrar no terminal P e sair pelo terminal B. E o fluido que estava lá dentro do seu atuador, ele vai retornar pela mesma mangueira, entrar no terminal A, passar por essa via e voltar para o reservatório através do terminal T. Se a válvula for acionada, o fluido vai entrar pelo terminal P e sair pelo terminal A. E o fluido que estava lá dentro do seu circuito vai retornar pelo terminal B,
passar por essa via e sair aqui no terminal T. A válvula 4 3 vias com centro fechado, na posição do centro, que é a posição inicial, porque ela tem 3 posições, o fluido não passa para nenhum dos lugares. Ou seja, se seu atuador estiver levantando uma carga, ele vai parar na posição que ele se encontra, independente se esteja com carga ou não. Se a válvula for colocada na posição da esquerda, que tem as duas setas na vertical, o fluido vai entrar no terminal P e vai sair no terminal A. E o fluido que estava lá dentro do seu circuito, dos seus atuadores, ele vai retornar pela mangueira, entrar pelo terminal B e sair no terminal T. Lembrando que as setas sempre indicam para a gente o sentido do fluxo do fluido dentro das mangueiras ou tubulações. Se a válvula for colocada na posição da direita, o fluido vai entrar pelo terminal P e vai sair no terminal B. E o que estava lá dentro retorna pelo A e volta para o reservatório através do terminal T. Então, resumindo, na posição do centro não passa fluido para nenhuma das tubulações. Na posição da esquerda entra no P e sai no A, retorna pelo B e sai no T. E na posição da direita entra no P e sai no B, e retorna pelo A e sai no T. Aqui a gente tem a válvula 4 3 vias com centro Y, com duplo solenoide centrada por mola. Então, como a gente já havia comentado na aula anterior, a válvula com centro Y é utilizada para possibilitar a circulação de fluido entre terminal A e B, de acordo com a carga que está exercendo força no atuador. Então, na posição do centro, a gente tem essa circulação aqui do A para o B. Se for acionado o solenoide da esquerda, o fluido entra no P e sai no A, entra no B e sai no T. Se for acionado o solenoide da direita, o fluido vai entrar no P e sair no B, vai retornar pelo A e sair no terminal T. E se nenhum dos dois solenoides forem acionados, a válvula será posicionada no centro, através das molas. Aqui a válvula 4 3 vias com centro tandem, com duplo solenoide centrada por mola. Então, na posição do centro, é possível perceber que o fluido entra no P e sai no T, fica sempre circulando nesse sentido. E se você tiver o solenoide da esquerda acionado, vai entrar no terminal P e sair no terminal B. Retorna pelo A e sai no terminal T. Se for acionado o solenoide da direita, vai entrar pelo terminal P e sair pelo terminal A. Retorna pelo terminal B e volta para o tanque através do terminal T. Nenhum dos dois solenoides acionados, a válvula volta para a posição do centro e proíbe a circulação do A para o B, mas permite o fluxo de fluido entre os terminais P e T. Então, pessoal, nós encerramos aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse material. Curtam e se inscrevam no nosso canal. Nós postaremos outros vídeos a respeito do mesmo assunto. Então fica aqui o meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.